Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Graça e paz, irmãos. Estamos em oração, irmãos, para encher este lugar. Para encher este lugar, não só da presença de Deus, mas da sua presença. Hoje estamos aqui gravando, mas vamos ouvir a palavra de Deus essa noite, um tempo precioso. Vamos começar orando a Deus. Ore a Deus aí na sua casa, esse momento que você tirou esse tempo para cultuar o Senhor, para buscar a palavra de Deus. Que Deus possa falar aos seus corações essa noite. Amém? Vou estar orando. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo milagre, Senhor, da vida eterna, Pai. Pelas promessas, pelas esperanças que o Senhor nos deixou, Pai. E principalmente, Pai, a tua maior promessa, Pai, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação desse século. Pai, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Oh Deus, enche este lugar, Senhor, da tua presença, Pai. E peço nesse momento, enche as casas da tua presença, Pai. Deus, se faz presente nas casas agora, Pai. Aonde, Senhor, cada servo teu, Senhor, está recebendo essa palavra. Espírito Santo, nosso bom amigo, nos ajude, nos auxilie essa noite. Espírito Santo, eu dependo de Ti, Espírito Santo. Eu sou apenas um canal do Senhor para transmitir a Tua palavra, porque a Tua palavra é o que nos dá sabedoria, conhecimento, alegria, ensino e também nos corrige. É através da Tua palavra, Pai. Nesta noite, Pai, nesse tempo precioso que o Senhor separou para nós, Pai. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor. Oh, Deus, sou tão pequeno, Deus. Oh, Deus, aleluia, Pai. Espírito Santo, que a palavra, Senhor, ministrada essa noite, Pai, vá de encontro a cada coração, assim como foi no meu, Pai. Que venha trazer, Senhor, discernimento, sabedoria, Senhor. Deus, abençoe, Senhor, cada coração, Pai, que vai ouvir a Tua palavra agora, em nome de Jesus. Quero deixar um abraço da nossa amada igreja Batista Independente, Filadélfia, aqui de Aracatu. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo pela primeira vez ao nosso canal. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar conectado conosco. Hoje a palavra, vamos trabalhar com o tema Os Servos de Deus na Quarentena. Amém? Quero iniciar com um servo. Esse servo se chama Jesus. Vamos, durante a ministração, falar de alguns servos de Deus que passaram por quarentenas. E o que isso pode trazer para nós hoje, que estamos passando por essa quarentena. Primeiro servo de Deus que eu quero trazer essa noite é o servo de Deus que é o Filho dele, Jesus. Vamos para a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, versículo 1. Que diz assim:
Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que acolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter parecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu quero começar com Jesus, o servo de Deus, que passou por uma quarentena. Mas essa palavra, eu vou voltar nela novamente e vou encerrar falando de Jesus novamente. Mas eu quero que vocês abrem suas Bíblias em Lucas 4. Eu quero falar de vários servos de Deus. Iniciamos falando do servo Jesus. Mas eu quero finalizar essa palavra, esse Atos, dos Apóstolos, capítulo 2, eu quero finalizar com ele. Mas eu quero te lembrar qual quarentena que Jesus passou, ou antes, como ele estava antes de passar por uma quarentena. Amém? Está em Lucas 4:1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Irmãos, como você estava antes de começar a quarentena? Você estava cheio do Espírito Santo? Você, servo de Deus, antes da quarentena, você estava cheio do Espírito Santo? Essa reflexão que eu quero trazer essa noite com o servo Jesus. Jesus, estava cheio do Espírito Santo antes de começar a sua quarentena. Irmãos, como você estava antes dessa quarentena? Cheio do Espírito Santo? Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. E hoje, irmãos, estamos passando por essa quarentena. Quero trazer à memória como estávamos antes da quarentena. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E para vencer a quarentena, ou seja, Jesus venceu a quarentena que ele teve lá de jejum, enfrentou as tentações do diabo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Servo de Deus, você que está me ouvindo, hoje está enfrentando essa quarentena cheia do Espírito Santo? Como eu lhe falei, vamos passar por vários servos de Deus que passou por quarentena. A primeira reflexão é: como estávamos antes da quarentena? E se hoje você, servo de Deus, está enfrentando essa quarentena cheia do Espírito Santo, eu oro a Deus para que essa seja a sua situação, que você está enfrentando essa quarentena cheia do Espírito Santo. Só com a plenitude do Espírito Santo conseguimos vencer essa quarentena, vencer as tentações, os medos. E Jesus venceu. Nós conhecemos essa história. Jesus venceu.
Irmãos, quero falar de um outro servo. Esse servo que passou uma quarentena também foi Moisés. Vamos lá para a Bíblia, Êxodo 24. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. E eis que Arão e Hur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Irmãos, é essa parte que eu quero falar para os irmãos. Versículo 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Irmãos, Moisés passou uma quarentena. Ele passou uma quarentena na presença de Deus. Irmãos, o servo de Deus, Moisés, ele buscou o que diante de Deus? Intimidade. Foi buscar as palavras de Deus para guiar o povo. Foi buscar o conhecimento nessa intimidade. O que o servo Moisés nos traz à memória? O que Jesus nos disse: entra no teu quarto, fala em secreto com o seu pai. Irmãos, você está sendo como servo Moisés, íntimo de Deus, recebendo a presença de Deus, a glória de Deus, a palavra viva. Você está tendo, assim como Jesus disse, entre no seu secreto. Nessa quarentena, você está tendo intimidade com Deus, você está buscando a Deus, buscando conhecer a Deus, você está, assim como o servo Moisés, na presença de Deus para vencer a quarentena. Irmãos, servos de Deus, reflitam quantas vezes você entrou no seu quarto, quantas vezes você entrou na intimidade com o Pai. Nessa quarentena você teve essa oportunidade, você buscou essa oportunidade de estar na presença de Deus, assim como o servo Moisés esteve durante 40 dias. Irmãos, temos a história do servo Moisés, que passou 40 dias na presença de Deus, recebendo a palavra de Deus, a glória de Deus. Mas, irmãos, vou falar de outros servos que não estavam pacientes, não estavam esperançosos. Não estou falando de um servo, não, de servos. São vários. Irmãos, esses outros servos eram os que ficaram lá embaixo. Era o povo que acabou de sair
da escravidão. E sabe, durante esses 40 dias, eles se reuniram e falaram assim: Moisés, está demorando muito. Moisés não desce, não vem. Onde ele está? Tem servos do Senhor que está assim, meu Deus, onde está Deus? Onde estão as coisas? Reflitam, irmãos. Esse é um tipo de servos, eram servos de Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Vamos para a palavra. Êxodo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Irmãos, se você não está tendo paciência por causa da ausência da igreja, da ausência de não ter mais contato com os irmãos, a minha referência da igreja, referência aos irmãos, é Moisés. Moisés estava ausente, porém ele estava fazendo algo, buscando a palavra de Deus para eles, para o povo. E o povo ficou como? Impaciente. Você, servo de Deus, está impaciente? Com a ausência de não ter a oportunidade de ir à igreja, essa ausência, quanta ausência a gente está tendo hoje por causa da quarentena? E olha o que aconteceu com a ausência de Moisés. Só que Moisés estava com Deus, na intimidade. O que teria que estar acontecendo com o povo de Israel? Porque Deus, olha como Deus falou, eu havia dado uma ordenança. Ou seja, Deus nos deu mandamentos. Nós sabemos a nossa esperança. Nós sabemos o Deus que nos tirou da escravidão. Nós sabemos o Deus que nos deu a palavra, nos deu a promessa. Nós sabemos desse Deus. E chega um momento, na ausência de um líder, na ausência da presença de Deus, no sentido que Deus estava preparando algo para nós. O que aconteceu com esses servos? Eles se corromperam. Vamos continuar lendo. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e adorou e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram na terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que o povo de dura serviço. Irmãos, se você é esse servo que se corrompeu, se você é esse servo que, em vez de estar na presença de Deus, igual Moisés, juntou, fez um bezerro de ouro, se arrepende, irmãos. Você é um servo de Deus. Deus te salvou, Deus te libertou da escravidão. E Ele quer ser o seu único Deus. Irmãos, aqui tem dois servos, né? Servo Moisés, que teve intimidade com Deus, passou os 40 dias na intimidade com Deus, recebendo a palavra, tendo a presença gloriosa de Deus. Porém, o povo, os outros servos, se corromperam. Hoje, nessa quarentena, quantas coisas estão liberadas para nós e está tomando o nosso tempo. Em vez de nós estarmos na sala ou no quarto, onde você deseja ter um momento a sós com Deus, passar o tempo a sós com Deus, nós estamos passando o tempo a sós com outras coisas. Servos do Senhor, reconheça. Peço para o Espírito Santo lhe mostrar o bezerro de ouro dessa noite, o bezerro de ouro que você está construindo nessa quarentena. O povo
Lá embaixo construiu um bezerro de ouro. Durante 40 dias, vez eles obedecer os mandamentos de Deus, lembrar que Deus o libertou. Não. Com a ausência de Moisés, com a ausência da presença ali, eles construíram um bezerro de ouro. Irmãos, servos do Senhor, se você está nesse ponto, se você está servindo, fazendo sacrifício, dando o seu tempo precioso, em vez que era para Deus, você está dando tempo para outras coisas, que está se tornando seu Deus, cuidado. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. É um alerta de Deus para você. Que essa quarentena você vença como Moisés e não perca como outros servos, o povo de Israel ali. Não perca tempo. Amém, irmãos? Sabemos também que temos passado um período assim que precisamos, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, 2. Vamos ler, irmão, Romanos 12, 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós estamos nesse século 21, estamos passando por uma quarentena. E o apóstolo Paulo nos traz essa palavra, para nós não se conformar com este século, não se moldar com esse século. Olha o que mais que ele fala. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ó, transformação da vossa mente. O povo que fez o bezerro de ouro deixou-se transformar pelos deuses daquela época. E hoje, irmãos, não deixe se transformar pelos deuses que estão sendo oferecidos por aí. Cuidado. Preste atenção na palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo disse, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, irmão, que Deus quer de nós. Que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa quarentena, irmãos, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha seu momento a sós com Deus. Faz dele um pai íntimo para você renovar sua mente, uma mente de filho, uma mente que vai vencer essa quarentena. Amém, irmãos? Outro servo do Senhor que eu quero destacar é Jonas. Isso mesmo, Jonas. Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas, né? Por que trazer ele para reflexão dessa noite? Vamos ver, irmãos. Jonas tinha uma missão. Qual era a missão? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Irmãos, servo de Deus Jonas, nós lembramos dele da desobediência, né? Que ele, no momento, recebeu a missão, mas ele fugiu. E nessa fuga para outro lugar, ele teve consequências. Porém, Jonas, ele se arrependeu. Ele caiu em si. Qual é a reflexão que eu quero trazer no servo de Jonas? Servo de Deus, Jonas, que é Jonas. Irmãos,
Nós também somos servos de Deus, Jonas. Às vezes, Deus colocou uma palavra na tua mão para você entregar, para você levar. Você entregou, irmão? Você entregou, servo de Deus? Nós estamos passando por uma quarentena, mas Deus nos deu dons. Deus nos deu um ide pregar o evangelho. Hoje nós podemos fazer de várias formas, ligando, mandando mensagem, não necessariamente juntos, mas hoje a gente pode compartilhar uma palavra de Deus, fazer uma ligação, ver como é que o irmão está. Isso é dons. Não temos a oportunidade de visitas, mas podemos fazer ligações. E Jonas se desviou dessa missão. Mas vamos lá pela palavra do Senhor. Está em capítulo 2 de Jonas, versículo 8. Os que se entregaram à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O povo de Nínive, como diz a palavra, eles se entregaram à idolatria vã e esqueceram de um Deus misericordioso. Só que Nínive, vamos ler a palavra de Deus. Os ninivitas creram em Deus. Perdão, irmãos. Vamos lá. Capítulo 3 de Jonas diz assim, Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Irmãos, servos do Senhor que estão passando pela quarentena, quantas cidades de Nínive vocês conhecem? Quantas cidades de Nínive têm passado por isso? Que a maldade subiu aos ouvidos de Deus. E Ele quer nós para levar o Evangelho. A minha fala agora é, com qual atitude? Atitude de Jonas ou atitude de Deus? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus está colocando uma cidade em quarentena, irmãos. Através de Jonas, ele foi em Nínive e falou assim, 40 dias, para eles refletirem, pensarem. Irmãos, vocês entenderam quantas cidades estão passando por quarentena? Quantos países? Olha que lindo! Após a fala de Jonas, durante um dia, ele já proclamou, durante 40 dias, se não vir, se vocês não se arrepender, o castigo virá por causa das suas maldades. Mas olha o que Nínive fez. Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus. Quantas cidades estão crendo em Deus? Quantas cidades estão reconhecendo o Deus verdadeiro, reconhecendo os seus erros? Quantas cidades estão se desviando dos seus maus caminhos? Quantos testemunhos a gente tem ouvido? Autoridades orando pelas suas cidades. Povo orando pela sua cidade. Vamos concluir aqui, irmãos.
Jonas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e clamarão fortemente a Deus. Quer um milagre de Deus? Na sua cidade, onde você está assistindo, clame a Deus. O que mais que ele falou? Clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha, irmãos, é um pedido de um rei. Clamem a Deus e se convertam dos maus caminhos. Quem sabe, olha a fala dele, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Irmãos, ore pela sua cidade. Entregue a palavra do Senhor, para que ela se arrependa. Compartilhe a palavra de Deus para os seus amigos, irmãos, para que eles se arrependam dos seus maus caminhos. Nós estamos numa quarentena. Nínive estava passando por uma quarentena. Agora vamos... Por que eu falei do Jonas? Olha como Jonas ficou depois que Deus viu que o povo se arrependeu. Olha a atitude de Jonas. Lembra que eu falei? Eu falei assim, qual a atitude que a gente tem que ter? Atitude de Jonas ou atitude de Deus? Vamos entender essa fala. Capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Depois vocês fazem a leitura. Jonas, por que ele desgostou? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. Que sabia que Deus ia salvar aquele povo. Mas qual era o coração de Jonas? Servos de Deus, que são Jonas. Você está vendo pessoas arrependidas. Como está sendo o seu coração? Aquelas pessoas que você encontrava, hoje você vê ela arrependida. Eu sabia que Deus não ia trazer o mal por causa do pecado dele. Mas aquela pessoa se arrependeu. O que eu quero dizer? Olha aqui, Versículo 10. Tornou-se o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha, irmãos, a compaixão de Deus. E como estava Jonas? Jonas, ele sentou para ver a cidade de Nínive. E nisso Deus fez brotar uma árvore e trouxe sombra. E nessa sombra ele se adormeceu, e no outro dia Deus enviou um verme, e esse verme matou essa árvore. E Jonas ficou daquele jeito, meu Deus, a árvore. Ele se preocupou com uma árvore, irmão.
Jonas se preocupou com uma árvore. O que eu quero trazer hoje, irmão, a respeito de Jonas é: nós temos que cumprir o nosso id. Nós temos que ser obediente à palavra de Deus. Porém, nós temos que pregar com amor, com um coração misericordioso, não um coração com juiz. É isso que Deus está me trazendo, através do Espírito Santo falando no meu coração. Nós não estamos aqui para ser Jonas, um juiz, para decidir se eu vou ter misericórdia ou não, se vai acontecer ou não. Não é isso o nosso papel. Nosso papel é ter misericórdia, igual a Deus. Deus teve misericórdia. Servos do Senhor, cumpre o seu id, mas cumpre com misericórdia. Jonas, ele colocou uma cidade em quarentena a pedido de Deus. Só que ele não estava com o coração, com misericórdia. É isso que eu quero que você entenda. Qual está sendo a sua atitude hoje? Você está sendo um servo de Deus com misericórdia? É muito sério isso, irmãos. Não podemos passar essa quarentena como um servo juiz, mas sim com misericórdias, proclamando a palavra de Deus, tendo misericórdia. O povo de Nínive não sabia nem o que era direita e esquerda. Quantas pessoas a gente conhece na sua simplicidade, não nessa questão de conhecer o direito e a esquerda, mas é transparecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Nós temos que transparecer o amor, a misericórdia de Deus na simplicidade. Temos que ter a atitude de Deus, assim como ele teve a misericórdia de Nínive. Mas lembrando, a quarentena de Nínive passou. Começo, meio e fim. Passou. E qual foi a vitória de Nínive? A misericórdia de Deus. Irmão, eu sei que o tempo tá, mas eu quero pedir a compreensão dos irmãos. É uma palavra de Deus ao nosso coração. Não se preocupe com o tempo. Se você entrou pensando em tempo, há quanto tempo vai ser esse vídeo, essa palavra? Irmão, se atente à palavra de Deus. Está na hora da gente se atentar à palavra de Deus. A gente já falou de vários servos. Agora tem um servo que teve medo. Medo. Vamos lá, 1 Reis 19, 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver essa manhã. A estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, ela mandou uma mensagem assim: você vai morrer. E versículo 3, temendo por Elias, ou seja, tendo medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, deixa eu tomar um pouco de água. Por que Deus trouxe o servo Elias? Porque ele recebeu uma notícia, uma mensagem. É o que a gente recebeu durante essa quarentena, uma mensagem, esse vírus. E esse vírus trouxe medo para muitos servos. Medo, pânico.
E muitos chegou na situação de Elias. Ficou com medo e fugiu. Quantas pessoas estão fugindo, tendo pânico, medo? Irmãos, era um servo de Deus. Uma mensagem de Jezabel, de morte. E hoje nós recebemos essa mensagem praticamente todos os dias. Se a gente ligar o noticiário, a gente recebe aqui uma mensagem de morte. Isso nos causa medo, pânico. Mas Deus me trouxe aqui para falar uma palavra para você. Olhe o que Deus fez na vida do servo Elias. O servo dele, que estava com medo. Até pediu a morte. Preste atenção. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Irmãos, servos de Deus que estão passando por isso, estão com medo, assim como Elias. Ele fugiu por causa de uma notícia. Essa notícia era de morte. E hoje nós estamos vivendo isso. Mas Deus quer nos trazer uma palavra de conforto. Versículo 6. Olhou e ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha, ele se alimentou. Comeu, bebeu, dormiu. Ele comeu o quê? Pão e tomou água. 7, versículo 7. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levanta-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, o que Deus falou para mim através dessa palavra? E essa palavra é para te alimentar. Você que é um servo Elias, que está nesse medo, nesse pânico, Deus fala algo para você no seu coração. Assim como o anjo trouxe pão, água para o servo Elias, Deus trouxe Jesus, o pão da vida, a fonte da água, que jorra a vida eterna. Irmãos, olha que grandeza, se alimenta de Jesus, da palavra de Jesus, beba da água dele. Como diz a palavra aqui, Elias comeu e bebeu e ficou firme, forte. Irmãos, assim como Elias ficou firme e forte para passar a quarentena dele, os 40 dias, dia e noite. Irmãos, para nós vencer essa quarentena, nós precisamos estar alimentados da palavra de Deus, de Jesus, da esperança, da promessa. Oh Deus, aleluia, Pai. Deus, alcance esses corações agora, Pai, que estão, Senhor, assim como o servo Elias, Pai, com medo, Pai, do medo daquela mensagem, Pai, da morte, Deus. Oh Deus, aleluia, alcança os corações agora, Pai. Espírito Santo, você é o nosso anjo que nos traz a palavra que alimenta, é o nosso pão, e o pão é Jesus Cristo, assim como ele declarou. Jesus é o nosso pão, e nós possamos se alimentar da palavra dele, beber da água da vida eterna. Oh Jesus, todos que estão aqui agora ouvindo, Senhor, vendo, Pai, estão passando por uma situação de medo, Pai, assim como o servo Elias, Pai. Eu quero declarar, Senhor, na vida deles, Pai, agora, Senhor, que eles se alimentem da palavra, Pai. Que eles recebam o pão, a água, Pai. Que eles sejam firmes para vencer essa quarentena, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quarentena, como eu disse, tem o começo, meio e fim. Como vai ser o seu relatório após essa quarentena?
Como vai ser seu relatório após essa quarentena? Positivo ou negativo? Quero trazer à memória os 12 espias que passaram 40 dias olhando a terra prometida. E eles tinham um propósito de trazer alguns frutos e o relatório. Chegando, voltando durante esses 40 dias, ou seja, eles passaram 40 dias, ou seja, para ter um relatório. E além de ter o relatório, eles trouxeram frutos. Irmãos, servos do Senhor de Deus, servos de Deus, após a quarentena, qual relatório você vai dar? Você vai dar um relatório de Caleb e Josué, que viram a presença de Deus, a promessa de Deus, e chegaram para o povo assim: nós vamos vencer, nós vamos assumir, nós vamos conquistar. Essa foi a atitude de Caleb e Josué. Eles trouxeram um relatório positivo. Eles, os servos de Deus. Agora, sabe, outros servos trouxeram um relatório negativo. Assim como está escrito em Números 13, do 31 ao 33. Eles falaram assim: não, lá tem gigantes, lá o povo é poderoso, lá somos pequenos. Qual relatório você vai entregar após a sua quarentena? Positivo ou negativo? Qual servo você vai ser? O servo positivo que trouxe, eu trouxe o fruto, eu trouxe a promessa, a conquista, e eu quero vencer, eu quero assumir essa conquista. Ou você quer ser igual aquele outros 10 servos, 10 irmãos, 10, só tinha 2 positivos e 10 negativos. Eles passaram 40 dias, a quarentena deles, os 10 trouxeram um relatório negativo. Não, lá o povo. Ou seja, o que eu quero dizer? O que a palavra de Deus quer trazer para nós hoje? Nós estamos passando por uma quarentena. Passe essa quarentena servindo ao Senhor. Passe essa quarentena dando frutos através do Espírito Santo. Passe essa quarentena falando da promessa de Deus, falando de Jesus, da vida eterna, que não é só aqui, não é só aqui agora, temos uma vida eterna para conquistar. E a vida eterna, irmãos, a decisão é agora. A decisão nós fazemos nesse tempo, se queremos a vida eterna ou não, se queremos estar na presença de Deus ou não, se queremos estar com Jesus ou não. Irmãos, servos do Senhor, essa é uma palavra para os servos do Senhor. Como vocês estão sendo? Reflitam cada servo do Senhor que a gente trouxe nesta noite. Moisés, Jonas, Elias, o povo de Israel. Qual servo você está sendo nessa quarentena? E como eu disse, irmãos, eu comecei com Jesus. Antes dele ir para a sua quarentena, ele estava cheio do Espírito Santo. E vou finalizar com ele. O que ele fez numa outra quarentena? Desculpa, irmãos, Atos, que diz assim: durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, após a sua morte, ele venceu a morte, irmãos. Não esqueçam disso. A mensagem hoje que temos nos noticiários é de morte. Mas existe uma morte pior, que é o pecado. E essa morte
é o afastamento de Deus eternamente. Mas Ele quer, através de Jesus, que venceu a morte. Por isso, somos mais que vencedores. Por isso, somos servos de Deus mais que vencedores. Porque temos Jesus, o nosso Rei, e Ele vai voltar. Pode ser agora, daqui a pouco, na hora que você estiver vendo essa mensagem. Não sabemos o tempo nem a hora. O que cabe a nós é vigiar. Está sendo um bom servo e fiel. E termino com a palavra de Jesus. Os seus 40 dias antes de subir para o Pai, ele pregou e falou do reino. Depois se atente à palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 3. Durante os 40 dias ele falou sobre o reino. E é sobre o reino que estamos aqui. E é em favor dele que estamos aqui. E é em favor deles que a igreja vive. É em favor do reino, o reino de Jesus. E ele quer você nesse reino. Ele quer que você faça parte. Quero fazer uma oração para você. Você que nos ouve e nunca tomou uma decisão diante de Deus. Aceite a salvação gratuita de Deus. Mas seja como o povo de Nínive. Se arrependa dos seus pecados. Se desvie dos seus maus caminhos. Faça a sua parte. Reconheça a obra de Jesus. Reconheça que Ele deu a sua vida pela sua vida. Que Jesus seja o reino na sua casa. Que Jesus seja o governante da sua casa. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o seu cabeça, porque nós somos igrejas. E a igreja está espalhada na cidade. E a igreja são os servos de Deus. Servos de Deus. Que a paz e a comunhão e a doce presença do Espírito Santo esteja com vocês. E você que decide entregar a sua vida a Jesus, tenha esse tempo com Deus. Ele está sensível para te ouvir. Reconheça Jesus na sua vida. Reconheça seus pecados. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que você pode ter a vida eterna. Está presente na presença de Deus. Entregue sua vida hoje a Jesus e faça parte do reino de Deus. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Sabemos que a tua palavra, ela é perfeita, Pai. Ela é agradável e também traz luz. Assim como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que ilumina os meus caminhos. Que a palavra do Senhor ilumine os seus caminhos essa noite. Em nome de Jesus, amém. Sejam cheios do Espírito Santo, porque era assim que Jesus estava e está hoje. E encheu você do Espírito Santo para vencer essa quarentena. Um abraço a todos. Deus abençoe.